Outra animação que eu acho bastante interessante, deixa eu achar aqui, acho que essa daqui, também é do site Fat Colorado, e aqui ela mostra, essa animação eu gosto muito, porque ela mostra as linhas de indução do ímã, igual eu tinha feito na lousa. Repara que se o ímã está longe, por exemplo nessa situação, só existe essa linha e essa linha atravessando essa bobina, né? Só um parênteses aqui, bobina chata é o nome que se dá a várias espiras juntas, tá? Então quando tem várias espiras, bobina. Ou poderia ser um solenoide se fosse mais longo do que o diâmetro, mas isso não vem ao caso agora. Então, repara que nessa situação, só tem duas linhas atravessando a bobina. E aí conforme eu vou aproximando o ímã da espira, o número de linhas de indução aumenta. E se eu fizer isso rapidamente o suficiente, a lâmpada acende. E eu gosto muito dessa animação em particular pelo seguinte, ela além de mostrar a lâmpada acendendo, ela mostra que assim aqui embaixo, vocês já devem ter percebido, um voltímetro. Um voltímetro qualitativo, né? Ou a DDP é positiva ou ela é negativa. E DDP positiva e negativa significa que ora o campo elétrico dentro do condutor está num sentido, ora em outro. E portanto, ora a corrente elétrica vai ser num sentido, ora em outro sentido. Então quando eu aproximo o ímã aqui, e aqui eu já estou entrando um pouco na lei de Lenz que a gente vai ver daqui a pouco, mas é para já começar a dar sentido a isso tudo. Quando eu aproximo o ímã aqui, fiquem atentos ao ponteiro aqui embaixo, né? Fiquem atentos ao ponteiro aqui embaixo. Vocês vão poder ver que quando eu aproximo o ímã, ele vai num sentido que é oposto àquele de quando eu afasto o ímã, né? Então, olha lá, eu vou afastar agora. No que eu afastei, o ponteiro foi no sentido anti-horário. Vou aproximar. No que eu aproximei, o ponteiro foi no sentido horário. Afastar, anti-horário, aproximar, horário. Acho que eu falei certo, né? O que importa é em sentidos opostos. Isso explica por que o LED daquele experimento que eu mostrei, ele só acendia quando eu aproximava o ímã, né? E não afastava, ou vice-versa. Vou mostrar para vocês caso eu não tenha mostrado, que agora eu já esqueci se eu mostrei ou não. Mais rapidamente aqui. Então, como eu estava dizendo, o LED ele só acende se eu aproximo. Ó. Se eu afastar, ele não acende. Se eu aproximar, ele acende. Porque vocês viram lá na animação que aproximar gera DDP em um sentido e afastar gera no outro. Só que o LED ele só permite a passagem da corrente elétrica em um sentido, devido à junção PN lá dos semicondutores, que não vem ao caso agora. E é por isso que o LED ele só vai acender ou quando eu aproximar ou quando eu afastar. Aqui nesse caso, por exemplo, ele tá, no que eu aproximo ele acende, no que eu afasto não. No entanto, se eu girasse o ímã e trocasse os polos, aí fica o contrário. Aí quando eu aproximo, não acende, e acende quando eu afasto. Mas a gente vai entender isso melhor na lei de Lenz, tá certo?